E aí, eu queria falar um pouquinho hoje sobre relacionamento narcísico, né? Sobre narcisismo. Eu tenho ouvido no consultório e até nos atendimentos pastorais, as pessoas vêm com uma demanda, sempre tem um objeto lá, uma pessoa, um terceiro que é o causador dos problemas dele, né? E a pessoa fala assim, porque ele ou ela são narcisistas, são narcisos. O grande problema disso é que se a gente for olhar de forma geral, até o rio é narcisista. Tinha um poema do Oscar Wilde que fala que o rio nem sabia qual era a fisionomia de Narciso, mas ele se tornou uma taça de águas salgadas, de tanto chorar com a partida do Narciso, porque quando o Narciso olhava para ele, via nos olhos de Narciso a margem do rio refletida e ele se achava belo. Primeiro, todos nós temos um lado mais narcisista. E isso nasce por um processo egóico. Se a gente for olhar isso à luz da Bíblia, esse ser egóico que nasce dentro de nós é fruto do Éden. O homem, ele quis comer aquele fruto porque ele achava que poderia ser igual a Deus. Então, ele quis ser como Deus. De fato, ele não conseguiu, mas ele criou uma percepção fantasiosa disso, de ser Deus. Existem alguns aspectos narcisistas que são os que a gente menos percebe, que são os piores. Por exemplo, o narciso, ele é fechado, sólido, na sua mente, nas suas emoções, como uma rocha. No mito do Narciso, antes até dele conhecer o rio, ele tem um encontro com Eco, com a ninfa Eco, e Eco chamava Narciso, mas o som batia, porque ele não se preocupava com ninguém além dele. O narcisista é aquele que pede um conselho para você, mas ele não vai ouvir nada da que você está falando, e ele vai, na mente dele, criar uma forma de transformar aquele conselho que você deu em algo que ele já tinha pré-estabelecido no seu coração em fazer. E para ele, aquilo vem de você. Mas, mais ainda, ele só consegue enxergar, né, o rosto dele refletido no olhar do outro. Isso é muito ruim, porque é fruto de uma condição de insegurança, de carência, de falha moral, aonde eu sinto um complexo de inferioridade, mas eu me escudo nessa falsa perfeição. Isso que me faz projetar a crítica nos outros. Aquela pessoa que sempre acha um defeito no outro, na verdade ela está projetando todos os defeitos que ela tem, aquilo que ela odeia nela no outro. E aí ela consegue minimizar essa dor dentro dela. Olha que interessante. A Bíblia, ela nos traz, né, o apóstolo Paulo, ele fala, ninguém pense de si mesmo mais do que realmente é. Na verdade, esse conselho que Paulo traz, ele demonstra que essas condições narcísicas, elas são desde sempre. Como que a gente consegue se livrar disso? Primeiro, não olhando e tentando achar narcisismo nos outros. Né? Porque nos nossos relacionamentos, ora nós somos o narciso, ora nós somos o lago. O narciso era mais sincero que o lago na relação, não era? Porque o lago se fingia de espelho, mas na verdade ele usava Narciso de espelho. E nós somos assim nas nossas relações. E existe só uma forma: nós nos livrarmos de nós mesmos. Entendermos que todos nós fomos criados, né, formados, gerados com um só fim, que é a morte eterna. Mas que Cristo, ele nos amou de tal forma, então primeiro eu vejo a miséria de vida que eu vivo, e aí eu olho para Cristo e eu vejo o amor de Cristo e a importância que eu tenho nele. Porque aí os meus olhos vão estar voltados para ele. E quando eu volto os olhos para ele, eu olho para tantos outros, que ele morreu também por isso. E aí eu começo a tirar o olhar de mim e olhar para o outro. E aí eu me encontro no outro, para viver uma unidade, comunhão, conectividade, relacionamento sólido e saudável.
e não um relacionamento aonde eu só busco usar o outro para que eu possa refletir uma imagem ideal, porque eu não suporto a minha imagem real.